Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. É evidente que este Governo vai se ver confrontado com inúmeros desafios. Há um desafio político, há um desafio também de gestão que vai ter que ser feito no Serviço Nacional de Saúde e de compatibilização entre aquilo que foi um discurso de 4 anos na oposição, em que rapidamente inverteram a sua responsabilidade do Partido Socialista relativamente à situação em que deixaram o país há 4 anos e que condicionaram os 4 anos seguintes, como é óbvio, não é? Mas, sobretudo, o discurso que fizeram durante 4 anos e a realidade com que o Sr. Ministro vai ter que se confrontar. Isto é óbvio. E, portanto, vai ser uma condicionante que vai estar presente em todas as nossas reuniões na Comissão de Saúde. Já percebi pela linguagem, pela nomenclatura que os seus deputados do PS utilizam, é que quando o Sr. Ministro tiver que fazer cortes, vai fazer escolhas. Portanto, não vai fazer cortes, vai fazer escolhas. Mas pronto, isso fará parte de um discurso político. A nível político, também percebi que aqui na Comissão de Saúde o Sr. Ministro ainda goza aqui de um período de carência, nomeadamente por parte dos outros partidos do Governo, os partidos que o apoiam, os partidos da extrema-esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Acho que ficou bem patente durante esta manhã que o Sr. Ministro ainda está aqui com um período de carência que eu lhe recomendo vivamente que o goze em toda a sua plenitude. Sobretudo quando ouvimos o Sr. Secretário-Geral do Partido Comunista português afirmar e lançar avisos que se aproximam problemas e a ameaçar romper o acordo. E isto, se nós formos ver a fragilidade do acordo nas matérias da saúde, nomeadamente a liberdade de escolha que foi aqui referida, que são coisas concretas e existem muitas outras, portanto o Sr. Ministro vai gozando este período de noivado que aqui tem. Agora, algumas perguntas concretas, Sr. Ministro, que eu gostava de lhe arrancar verdadeiramente uma resposta, coisa que não fui capaz de o fazer durante a manhã toda. E tem a ver ainda com o caso das escalas. Sr. Ministro, nós continuamos a ouvir durante a manhã o problema das escalas de prevenção. Mas então, como é que é? No São José, nada funciona porque não há escalas de prevenção. Nos outros hospitais funciona e não há escalas de prevenção. E eu fiz uma pergunta muito direta que vou repetir. O Sr. Ministro foi Presidente do Conselho de Administração do Santa Maria entre junho de 2005 a janeiro de 2010. Praticamente 5 anos. Faltam aqui 3 meses. Mais um bocadinho. Mas é por meses, praticamente 5 anos. Sr. Ministro, é verdade que no Santa Maria também havia escalas de prevenção na área da neurocirurgia, da neuroradiologia, e foi o seu Conselho de Administração que acabou com as escalas de prevenção? Eu gostava que esclarecesse isso. É verdade? Se não é verdade, diz que não é verdade. Mas enquanto Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria, é verdade que havia também escalas de prevenção e deixou de haver quando o senhor era Presidente do Conselho de Administração. Se não é, diga que não é verdade e está tudo bem, ficamos todos esclarecidos. Não deixa de ser relevante que nos hospitais onde não há escalas, funciona. No único hospital onde era suposto haver uma escala e a escala não há por causa dos cortes, nada funciona. Portanto, é preciso, era a parte final, deixando os relatórios, as inspeções. É a parte final que eu acho que cabe aqui. Depois, Sr. Ministro, outra pergunta concreta. O Hospital do Seixal foi discutido em plenário. Li declarações do Presidente da Câmara do Seixal a afirmar que o Hospital do Seixal iria de facto ser construído. Portanto, o Sr. Ministro gostava que dissesse, porque não vi declarações suas, só vi do Presidente da Câmara do Seixal. E qual é, se já existe algum plano, algum cronograma. Depois, gostava de lhe perguntar, ao longo deste ano que o Sr. Ministro vai gerir os recursos na saúde, quanto é que vale no Serviço Nacional de Saúde o incremento salarial? Ou seja, a devolução dos cortes dos 80% que faltam devolver até ao final do ano, o que é que isto representa no orçamento, na despesa do Serviço Nacional de Saúde? E voltando à questão que o Sr. Ministro respondeu-me, lendo-me 2 frases que lhe foram passadas, escritas pelo seu Secretário de Estado, eu gostava que me explicasse, que eu confesso, lá está, deve ser a questão da formação que referiu, mas eu não entendi. Este mês, hoje, os funcionários do SNS receberam mais 20%, correspondente a 20% dos cortes. Se está a viver do Odécimos, o país está a viver do Odécimos, o SNS também, de onde é que veio a receita para fazer essa despesa de pagamento mais 20% dos cortes? Era a questão que eu lhe coloquei e gostava que... Depois, ser Ministro, o primeiro ato que teve enquanto Ministro foi condecorar... E concluir, se faz favor. Vou concluir, Sr. Presidente. O primeiro ato que teve enquanto Ministro foi condecorar o Santa Maria.
atribuiu-lhe a medalha de mérito de saúde, sendo que passou por lá durante 5 anos. Tudo bem. O que eu acho relevante é que, passado uma semana, quando eu designei há bocadinho que o administrador foi apanhado na curva, não é? Passado uma semana, aceita a admissão do administrador. Ainda por cima, num caso em que fica provado que a administração de Santa Maria não tem responsabilidade nenhuma. Antes tivesse tido, porque se calhar tinha socorrido o doente. A última pergunta... Senhora deputada, quem gera aqui sou eu. E quando tiverem alguma questão a colocar, peço desculpa. Sim. Sobre a gestão que eu faço dos tempos ou não, eu assumo completamente a responsabilidade. E quero lhe dizer que assumirei sempre e haverá sempre aqui imparcialidade na minha postura aqui dos tempos, seja para um lado ou para o outro. Não é por acaso que não é normal um Presidente de Comissão apontar os tempos que cada deputado fala ou que intervém. E eu assumirei essa questão e já chamei a atenção ao Sr. Deputado. Se quiser que eu lhe faça aqui o relatório com os tempos todos, verá que não tem razão no comentário que fez e que podia ter ficado calada neste caso. Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor de continuar. De qualquer das formas, eu já imaginava que o Sr. Presidente estava a tomar nota dos tempos. Eu imaginava que sim. Mas eu vou concluir, e tem razão, portanto, objetivamente tem razão. A questão das 35 horas, Sr. Ministro, qual é o impacto que tem no SNS? Qual é a previsão que tem de trabalho suplementar que vai ter que ser realizado para compensar a redução de 40 para 35? Se vai ter que contratar mais pessoas para compensar isso? E, nomeadamente, se vai denunciar o acordo que existe com os sindicatos, nomeadamente para as 40 horas. Existe um acordo com os sindicatos médicos para as 40 horas. Agora, como é que vai compatibilizar isto? Finalmente, a questão das PPPs e do seu representante que fez aquelas afirmações, o Sr. Ministro não respondeu rigorosamente nada. Julgo que se terá esquecido. Se tiver a oportunidade, já agora gostaria. Obrigado.